Você já conhece o contexto, no Salmo de número 126, você já conhece o contexto, porque nós já começamos a falar dessa viva esperança, dessa esperança renovada. Esperança no que, pastora? Esperança no que Deus já fez, irmãos. Deus já fez tantas obras e nós ainda não estamos vivendo talvez nem 10%, 5%, 1%. Quantos por cento das promessas de Deus você acha que você está vivendo? Quantos? Do 100% que Deus fez, quantos por cento você acha que está comendo e desfrutando? Você sabe que quando algo foi feito para produzir uma determinada medida, quando você não colhe, você está em prejuízo. Você está indo à falência, você está perecendo. Porque se algo foi dado, e a palavra de Deus está dizendo que foi Deus que fez, e eu não estou desfrutando, alguém é o agente causador desse prejuízo. E eu não estou talvez com sabedoria, contendo esse furo, esse rombo, ou aquilo que está desgastando tanto aquilo que já é meu, que eu já deveria estar comendo e vivendo. Então eu quero que você atente para a palavra do Senhor, porque eu sei que Deus, Ele quer fazer coisas novas nessa noite. Amém, irmãos? Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião é a morada de Deus, é o lugar da presença. Ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Agora eu quero que você vá lá em Ezequiel, capítulo de número 37. É importante que você tenha o propósito de memorizar as promessas de Deus. É uma forma até de você alimentar a sua mente com aquilo que é maior, para não deixar ela ficar enfraquecida. E principalmente porque quando nós temos problemas, o Espírito Santo procura no depósito que está na sua vida, aquilo que você precisa para aquele momento. Se você não tem palavra de Deus na sua vida, você não compreende as circunstâncias que estão acontecendo e não consegue extrair poder para mudá-las. Então o poder é dado quando você ouve a palavra, você dá valor a ela e você crê nela, você possui aquilo que ela te deu e ela é guardada num reservatório. A palavra de Deus chama de um bom depósito, pelo qual o Espírito Santo é o Senhor sobre esse depósito. Então, só o Espírito Santo, quando o homem crê, pode ativar o poder daquilo que é meu na minha vida. E quando essa palavra está ativada no nosso coração, o Espírito Santo faz com que ela venha para a minha memória diante dos conflitos, diante das lutas, diante dos medos, ansiedade. É como se o Espírito Santo trouxesse aquela realidade de Deus para dentro da sua condição, para que você, no ímpeto do poder do Senhor, diga: aqui não, pode sair agora, porque eu estou cheio do poder de Deus contra essa realidade. Quando você tem a palavra aqui dentro, porque as coisas acontecem à nossa volta, porque o inimigo quer que você venha sucumbir, querido. O inimigo quer que você aceite, concorde com os males, com a dificuldade, com a correria, com a agitação, com a necessidade, com a doença. Que você concorde que o mundo está assim mesmo, que não tem mais muito o que fazer. Mas a palavra de Deus é a verdade que nos fez diferentes ou separados. A palavra de Deus nos levantou em Cristo Jesus para uma viva esperança, para uma obra acima, além do véu. É a palavra de Deus que nos constituiu não apenas crentes, mas filhos de Deus, gerados pelo poder para reinar como reis e para ministrar Deus como sacerdotes reais. Eu quero falar de um povo que não se deixa a sua mente ser saturada de tanto desprezo à palavra de Deus, a ponto da sua alma já estar governada por sentimento ruim.
Pessoas que estão tão saturadas com o desprezo da palavra de Deus, eu vou repetir, porque não atentam para a luz que tem a palavra, não percebem a honra que a palavra de Deus, que é o próprio Deus vindo ao nosso encontro. Antes de Deus vir ao teu encontro, Ele envia uma palavra, porque pela palavra de Deus é que Ele se manifesta, é que Ele faz, é que Ele estabelece, é que Ele prospera. Antes dEle vir ao teu encontro e fazer aquilo que você precisa, Ele quer saber aonde está o teu coração. Aonde é que está o teu pensamento? Aonde é que está a tua alma? Porque a palavra do Senhor, se ela encontrar, como diz 2 Crônicas 16, um coração totalmente dependente, a esse Deus vai fazer-se forte. É naquele que está esperando, apesar da dificuldade, ele crê na palavra do Senhor. A sua dificuldade não é maior do que a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é desprezada na minha vida, eu a possuo. E quando eu possuo a palavra de Deus, a minha alma, ela começa a fazer a leitura correta dos sentimentos, e eu começo a discernir, não mais a dor, mas o que Deus fez na cruz por mim, não mais aquela tristeza, mas a coroa que o Senhor tirou, querido, que era de cinza, e estabeleceu uma coroa de honra, como diz Isaías capítulo de número 61, o Espírito de Deus, ele veio para mudar a nossa sorte, e ele muda sobre a vida de todo aquele que crê na palavra do Senhor. Então reviva a tua alma, saia, querido, do sepulcro, porque é o que diz Ezequiel 37, pare de desprezar. Nós temos vivido num tempo em que a palavra de Deus está na internet, está em todos os meios de comunicação, então as pessoas parece que não vê mais o valor daquilo que está escrito, a ponto deles nem considerarem que não importa onde está escrito, se não estiver escrito no meu coração, de nada vai adiantar. Se não tiver escrito impressa, como a Bíblia diz que nos deu um novo coração, para quê? Para Ele imprimir dentro do nosso coração e gravar na nossa cabeça aquilo que é a nossa herança, para ninguém nunca mais precisar dizer para você, você é de Deus, você serve a Deus, para ninguém nunca mais precisar dizer, vamos servir ao Senhor, não, porque eu já sei quem é Deus, e eu estou já andando na presença do Senhor, porque o Espírito de Deus me deu um coração para crer, uma mente para não ser perturbada com as coisas dessa terra. Irmãos, as confusões é por desprezo aquilo que já foi dado. Quando a gente não sabe das coisas, a gente fica confuso. Quando a gente não sabe resolver as coisas, nossa alma nos perturba. Quando a gente não sabe por onde começar, o que de fato eu preciso, nós ficamos especulando e a alma fica cheia de agitação, a alma fica cheia de preocupação, a alma fica, querido, triste ou irritada, a alma fica nervosa ou ela fica agressiva, porque ela está fora do controle do Espírito Santo, porque a palavra de Deus não está sendo executada para transformar aquela maneira de pensar. Então as pessoas continuam achando que estão em Deus, quando elas já foram tiradas da sua fé, porque elas não se movem mais segundo o que Deus fala, elas não aceitam mais a forma como Deus trata, elas acreditam que a palavra de Deus está correta, mas que Deus entende as suas lutas, suas dores, suas necessidades. Meu irmão, que Deus é esse que me deu uma vitória e aceita que eu vivo em derrota? Que tipo de coisa é essa? Isso não é Deus. Deus não tolera engano, Deus não aceita mentira, Deus não aceita derrota, porque a Bíblia diz que nele nós fomos feitos mais do que vencedores. Ele não aceita que você venha sucumbir por causa de coisas que nós não entendemos. Você não entende, você vai para a palavra de Deus e busca saber. Inclusive o Senhor me deu entendimento, querido, de coisas muito grandes que nós estamos por viver, e eu quero preparar. Eu orei pela tua vida, Ivan, eu profetizei sobre a vida da dona Ana, sobre a equipe que nós oramos e separamos, o Marcos, sobre a vida da Fabíola, sobre a vida dos irmãos, que nós iremos nos mover, e o Senhor me fez conhecer coisas, querido, riquezas, que a gente só dá para quem dá valor. Pergunte para a pessoa que está do seu lado se ela sabe degustar uma coisa preciosa. Pergunte para ela, você sabe degustar uma coisa preciosa? Você sabe, querido, assim, saborear uma coisa boa? Você sabe cuidar de uma coisa preciosa? Pois é, vamos lá para Ezequiel 37, eu estou falando isso porque enquanto eu estava falando, tinha umas mentes aqui que ainda estavam na guerra da carne, umas mentes ainda enclausuradas, lá dentro de casa, nem saiu de casa, está aqui, mas a cabeça está lá. Umas mentes, querido, infelizmente possuída, possuída.
de tanta confusão, que ainda não conseguiu se limpar. Nós já cantamos, nós já oramos, e continua ainda enroscado. Você já tentou, querido, desenroscar alguém que você tenta de todas as formas? Pois é, vamos lá, vamos desenroscar nossa vida aqui no Senhor. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 14. Não é porque está escrito aqui que você vai esquecer sua Bíblia em casa. Projeta para mim, por favor. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então, você está vendo o que Deus está falando? Ele diz que vai abrir a sepultura lá atrás, se nós lermos desde os versículos anteriores. Porque o povo está dizendo que a vida deles está acabada, que está tudo dando errado, que eles estão com problema, ainda mais esse calor, essa fumaça. Não mistura as coisas não, diga a pessoa que está do seu lado, não mistura as coisas não. Diga o que tem a palha com o trigo. Pergunta para ela, o que tem a palha com o trigo? Uma coisa é a palha, outra coisa é o trigo. Deus nos fez para ser trigo, para ser colocado no celeiro dele. Não tem nada a ver. Então não mistura as coisas não, querido. Você foi feito à imagem de Deus para reinar em vida. Você foi feito para estar com Ele nos lugares celestiais. Então não mistura as coisas que o Espírito Santo de Deus te deu para ser puro. As misturas contaminam tudo. Então a palavra está dizendo aqui, esse povo fica falando umas conversas. Eu não sei de onde que eles tiraram tanta conversa. Olha só, versículo 11 eu vou falar a conversa deles. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados. Nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Deus disse para ele, portanto, diga para esse povo, Deus é tão lindo, eu disse para você que Deus tem o poder e o prazer de mudar as coisas quando elas estão completamente fora do nosso alcance, do nosso raio de controle, de poder, de saciedade. Tem algo dentro de mim que o Espírito Santo de Deus tem me chamado e eu sinto como se o Senhor estivesse falando assim, quero saber se você vai viver da fé ou se você vai ficar nesse lugar. Eu sinto a batalha espiritual na minha vida, mas o que eu recebi para você. E eu vou ministrar para você o espírito da obra que eu recebi. A verdade de Deus que Ele me deu. Mas é como se eu estivesse sendo provada diante de tanta resistência para mim abrir mão das coisas que eu acredito por causa do desânimo, por causa das fraquezas, por causa da falta de vontade, por causa de tanta coisa que não tem dado certo muitas vezes. E aí eu me levantei na minha casa esta tarde e eu disse para o Senhor, Deus, eu creio. E eu comecei a confessar a Deus tudo o que eu creio. Eu creio no que o Senhor nos deu. Eu creio no que Jesus Cristo fez na cruz. Eu creio na salvação poderosa que o Senhor tem sobre a minha vida. E eu comecei a declarar por fé tudo o que eu creio. E eu comecei a declarar todo o poder que esta fé me dá diante da vida que eu estou passando. Eu creio que o Senhor me fez para fazer obras maiores. Eu creio que o Senhor me deu um espírito de libertação para expelir todo o poder de demônio. Eu creio que o Senhor me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Eu creio que o teu Espírito está sobre mim, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas. Eu sei que o Senhor tem riquezas inesgotáveis. Eu creio nessas riquezas, nessa obra. Eu creio que o Senhor nos fez ministros de cura, ministros de autoridade, de poder. Deus, eu tenho crido em cada uma das tuas palavras. Eu creio no que o Senhor fez naquela cruz. Eu creio que o Senhor não deixou um sequer dos teus inimigos tirarem proveito de qualquer área das nossas vidas. E eu comecei a declarar pela fé o que eu acreditava, e o que eu acredito, e o que eu trouxe sobre a tua vida. Eu creio que a tua igreja, Pai, ela marcha vitoriosamente como um grande exército. A tua igreja não é pequena, a tua igreja não é incapaz. Eu creio que nenhuma palavra dita pelas trevas, pelo mal, vai chegar até a nossa vida. Eu creio que nenhuma arma forjada vai prosperar. Querida, aí a minha alma começou a reviver. Pensa no que eu estou te dizendo.
Porque eu não estava cansada, mas estava sem inspiração. Sabe quando você não sabe o que fazer? Sabe que tem que fazer, sabe que tem que trabalhar, sabe que tem que buscar. Você já viu crente que sabe que tem que buscar e não busca de jeito nenhum? Sabe que tem que orar, mas ele não consegue, ele faz tudo, mas na hora da oração, irmão, o bichinho está morto, está quebradinho, tem todas as razões para dizer por que não orou. É isso que eu estou dizendo. Você sabe que você tem que fazer, você sabe que você tem que meditar na palavra, mas você vai trabalhar, você come, você toma banho, você joga futebol, você passeia com os amigos, você leva seu filho para fazer as coisas, você curte a vida, você assiste um jogo de futebol, você faz todas as coisas e na hora da palavra você não faz nada. Sabe o que é isso? Morte, poder das trevas, roubando a fé que diz que eu sou capaz em todas as coisas de agradar o meu Deus, porque eu tenho fé. A Bíblia diz que pela fé os homens não movem algumas situações, ele move todas as coisas na sua vida. Você lê a galeria dos heróis da fé, você vai ver que eles puseram exércitos de inimigos em retirada. Pela fé, querido, eles extraíram, extinguiram. Sabe o que é extinguir? Apagou a violência do fogo, apagou a violência da provação, daquilo que vinha contra eles, porque eles tinham uma fé, não naquilo que eles eram capazes, mas no que Deus lhe deu para viver. A fé deles não era no seu poder, não era na sua sabedoria, não era no seu dinheiro, não era no seu trabalho, não era na sua empresa. A fé deles era numa promessa de Deus. A fé deles os tirou da condenação que as coisas haviam colocado eles. E eu disse: Deus, eu creio em Ti, apesar de estar nessa realidade. E por causa desta fé, eu posso me mover no Senhor, segundo o poder que o Senhor me deu de viver nessa geração. O Senhor não me deu para viver numa geração perdida. O Senhor me deu uma geração que conhecerá as maravilhas da Tua lei. O Senhor me deu uma geração que vai viver e vai vencer. O Senhor me deu muitos jovens, querido. E quando eu comecei a orar, o Espírito de Deus me falou das riquezas dos tesouros do conhecimento que estão em Cristo e do conhecimento que o apóstolo Paulo disse. Aonde estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, pastor? Aonde é que estão os meus tesouros? Em Cristo, tesouros dos conhecimentos. E eu comecei a desvendar e a declarar: esses tesouros estão sobre nós. Esse conhecimento eu estou chamando, eu estou declarando essa ideia. O povo vai sair deste buraco e não vai ficar olhando para cima. Eles vão ao encontro daquilo que Deus lhe deu. Eles vão viver aquilo que o Senhor preparou. Eu estou falando, querido, que Deus me leva a passar por lutas que eu sei que você também passe, para poder te ensinar a se mover e não ficar parado dizendo: ai Deus, o Senhor sabe que foi hoje. Não, não é hoje. É semana passada, mês passado, há 2 meses atrás, o ano passado, eu não mudei, eu não orei, eu não jejuei, eu não busquei, eu não fui fiel, eu parei de dizimar, eu não honro mais o meu compromisso com Deus na igreja, eu não tenho mais prazer de evangelizar, eu não tenho mais prazer de orar. Não é hoje, eu morri, Deus, é nesse mês, é no mês passado, é no ano passado, é no ano retrasado, já tem tempo que eu morri, Deus. Será que tem alguém que tem coragem de confessar os seus pecados para poder sair da morte? De confessar o nível de falta de esperança, porque não tem mais vontade de fazer nada além de comer e dormir. Ô pastora, o que é isso? Você está esculhambando? Não, irmão, eu estou falando a realidade. Eu estou falando a realidade. Se não tivesse que trabalhar, você continuava lá. Por que muitos vão trabalhar? Porque precisa pagar aluguel. Às vezes não é nem porque quer trabalhar, porque tem conta para pagar, porque tem filho para sustentar. Não suporta mais estar naquele ambiente de trabalho. E você faz aquelas lutas lá no trabalho, mas tem que trabalhar. Ele trabalha por uma recompensa. E você pensa que Deus te deu fé para quê? Para você receber toda a boa dádiva e todo o dom perfeito que vem do alto. Deus te deu fé para você acreditar, querido, que sem dinheiro e sem preço você vai comer, porque é Deus que move na tua direção teus negócios. É Deus que move na tua vida as coisas que você precisa. Você se lembra de um testemunho que eu dei para você, que o meu pai, na loucura da vida dele, ele comprou um caminhão de melancia lá em Palmas?
Alguém se lembra que eu disse isso aqui? Irmãos, o meu pai era assim, fazia uns negócios que a gente não entendia. Quando ele tinha lucro, ele ia lá e trocava os pés pelas mãos e perdia tudo aquilo que ele fez naquele negócio. E um dia eu liguei para casa e meu pai tinha comprado um caminhão de melancia. E encheu a sala de melancia dele lá em Palmas. Aí a minha irmã diz, olha, tem que pagar, não sei se era segunda-feira, não me lembro o dia. E o pai comprou tudo isso, não sei o que vamos fazer. Ah, irmão, eu não tenho quem vai comprar melancia, eu só tenho Deus que pode levar as pessoas a querer comprar melancia. Querido, eu tive que ir para a presença do Senhor e orar. E dizer, Deus, tem misericórdia daqueles meus velhos lá. Porque quando você faz a coisa errada, todo mundo fica oprimido. E o Espírito de Deus, eu não sei quantos anjos, querido, ele materializou para chupar melancia. Eu só sei, querido, que compraram todas as melancias do meu pai. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que também chupa melancia. Ele plantou. Como assim, pastor, um Deus que chupa melancia? Ele está em mim, então ele sabe o sabor da melancia. Quando eu amo melancia, irmão. Eu gosto de manga, Deus saboreia manga. Sabe, pensa na melhor fruta que você gosta, Deus saboreia ela, porque Ele está em você. Quando você experimenta as coisas, é Deus que está experimentando. Eu disse, Deus, querido, Deus falou algo tão poderoso para mim na ceia à noite, enquanto o pastor estava ministrando, enquanto o ministério estava adorando. O Senhor falou algo tão chocante para mim, que eu fiquei deslumbrada. As mesmas palavras que Deus disse para Jesus, Ele quer falar com você. As mesmas obras que Jesus fez, Ele quer ver você fazer. Eu tenho certeza, querido. Eu fiquei tão maravilhada, tão sensibilizada, porque aquilo foi grande demais para mim. Tão grande, querido, como só Deus sabe maravilhar. Quando você pensa que você já viveu coisas extraordinárias, Deus vai lá e diz assim, olha só o que eu tenho para dizer. E quando Deus revela no teu espírito a palavra, irmão, é mais do que ouro e prata, é mais do que promoção, é mais do que prosperidade, é mais do que tudo que você precisa, é uma palavra vinda da boca de Deus enchendo a tua fé. Isso é mais do que você imagina. Então eu quero te levar a pensar o quanto que essa palavra é especial. Irmão, pensa um Deus que se fez uma palavra para poder encaixar-se na nossa vida, para poder se revelar a nós. Então Deus está dizendo aqui, esse povo está dizendo que não tem mais esperança. Querido, você consegue gravar a vida hoje, porque eu disse para Deus, é que eu não anotei, irmão, eu vou precisar orar para Deus com um gravador. Eu vou precisar de um gravador. Se alguém souber, pastora, tem gravador no celular. Irmão, pensa em outra coisa, porque eu não sou muito boa de ficar mexendo com o celular. Inventa aí alguma coisa que eu posso gravar sem ficar pensando em celular só. Eu estou lá na glória, me movendo na honra do meu Deus. É tão maravilhoso subir para a glória. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus quer te levar nessa glória. Pastora, você foi para a glória? Eu estou na glória. Como assim, irmão? Eu vejo aquilo que Deus fala. Eu não escuto, eu vejo, eu sei. E não é porque eu quero, é porque Deus me deu um espírito de fé para reagir segundo aquilo que Ele falou. A fé que está na tua vida, da palavra de Deus, é para você entender exatamente aquilo que Ele está fazendo. Não é só para você me ouvir não, irmão. E eu disse, Deus, é tão formidável tudo isso que o Senhor está fazendo. E o Senhor diz aqui para mim, para você, olha só, a casa de Israel está dizendo que pereceu. Eu disse para Deus, porque eu ia mandar mensagem para você, Jô. Eu ia mandar mensagem para várias pessoas, não consegui mandar para todo mundo, mandei inclusive para o Fábio, porque o Espírito Santo, enquanto eu estava orando, ele estava falando de muitas pessoas. E ele estava falando daquelas famílias que trabalham com ele. E o Senhor estava me respaldando com poder e autoridade. Escuta o que eu vou te dizer, se você crê, pensa no tipo de homem que Deus te fez, pensa no tipo de mulher que você é. Eu comecei a orar e falando das riquezas, o Senhor moveu no meu espírito os mistérios de fazer discípulo, de conquistar almas e de trazer muitas vidas. Eu vi um mover de chuva para uma grande colheita. Eu vi Deus movendo uma chuva para a colheita. Então, eu me posicionei para receber as riquezas dessas maravilhas, porque quando fala de colheita, nós falamos de tudo aquilo que Deus, pelo Espírito Santo, vai trazer. Você sabe que quando os homens não têm, é o mover de Deus que traz, que
opera como o Espírito quando ele pairava sobre a face do abismo. Quando o Espírito veio sobre Maria, então ela concebeu pelo Espírito a salvação que todos os homens necessitavam. Então, quando Deus falou, estou te dando já algumas das palavras que Deus falou, que quando um homem recebe algo no seu espírito, aquilo é mais perfeito, é mais correto do que tudo que você esteja fazendo. Escute o que eu vou te dizer. O único meio de você dar certo, de você sair das suas circunstâncias, é você permitir que essa palavra te faça exatamente como ela está dizendo. Porque Deus disse, né, Deus está assim, eu estou sentindo assim uma ligação, sabe? Parece que eu penso, ele faz. Ou ele pensa e eu escuto, eu não sei como é que é esse negócio. Eu pensei na dona Lely ontem. É uma senhora que veio com a dona Ana para cá. E ela amou essa igreja. Ela amou estar conosco. Se ela estiver ao vivo, ou se ela for ouvir esse culto, que ela saiba que ontem eu pensei nela, eu falei, nossa, eu preciso falar para a dona Ana, se eu posso falar o nome da dona Lely lá na Bahia, porque ela está lá na Bahia. E ela ficou tão quebrantada quando ela veio todos os cultos, ela veio terça, ela veio quinta, ela veio domingo, de manhã, quando tinha de noite, ela estava aqui o tempo inteiro, uma mulher que nunca foi de uma igreja evangélica. Tá? Você talvez possa pensar assim, não, ela já era da igreja, não, ela é de Jesus, mas quando ela chegou aqui, ela se encontrou aqui dentro, ela disse que aprendeu tanto conosco que ela ia levar. E ontem quando eu pensei nela, a dona Ana chegou de noite e falou dela. Eu disse, nossa, que incrível. Hoje eu estava lá, preparando as coisas, pensei na Lúcia e no Humberto, sabe os irmãos que antes ministravam aqui, que voltou para Limeira? Eu falei, eu preciso mandar uma mensagem para a Lúcia, saber como é que eles estão, se eles estão já servindo no ministério, se eles estão bem. Querido, peguei no celular a Lúcia mandando mensagem para mim. Eu falei, nossa, que negócio é esse, Deus? Acabei de pensar na mulher, ela estava lá no correio, e ela veio na minha casa, para pegar uma chave. Eu disse, Lúcia, esse negócio é de Deus, hein? É como se Deus estivesse se transportando para dentro da nossa realidade, através de pensamentos. É como se Ele estivesse se movendo. Então eu tentei me mover junto com Ele, mas não dá para mandar mensagem para todo mundo. Você tem que saber ser guiado pelo Espírito e dizer, Deus, a mensagem que eu não recebi lá, eu vou receber agora, em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque quando você ganha alma, a Bíblia diz que pecados que você não imagina que na sua vida você não vencia, é coisas assim do céu que eu estou te falando. Lutas que você não conseguia sair delas, males que você não conseguia superar. Quando você ganha almas, você brilha mais do que as estrelas. É como se você adquirisse pés formosos para pisar nos montes. Pés formosos pisando em monte, querido, é autoridade, é muita autoridade, querido. Pé que domina sobre montes. Montes falam de realidades. E quando Deus me falou dessa colheita, eu vi muitas águas. Como a Silvia me mandou um videozinho das torrentes do Negueb, eu já tinha até conhecimento daquele vídeo e eu vi lá. Porque o Negueb é uma região seca, como eu te ensinei semana passada. E as águas, aquele povo estava tão desesperançoso. Eu gostaria que você revivesse. Eu gostaria que você tivesse prazer em Deus. Porque eu tenho tido grande luta pela sua vida, mas eu vou te dizer, eu não posso te colocar no teu lugar. Eu só posso te dar a palavra para você se mover e voltar para aquilo que é seu. Eu só posso te dar a palavra para você crer. Inclusive sobre a luta de umas irmãs, que eu não vou citar o nome, o Espírito Santo foi muito claro comigo. Ele disse, essa peleja é minha, vamos ver o que vai fazer. Vamos ver se eles vão, se ele vai fazer alguma coisa. Irmão, sabe o que eu fiz? Fiquei escondidinha atrás dele. Ele disse, a peleja é minha. Eu falei, opa, Senhor, obrigado. Eu achei que eu tinha que ficar na frente desse negócio aí, levando chumbo, bordoada, justificando, discutindo, explicando, e não sei, sabe aquelas lutas que você tem que estar lá na frente? O Senhor, querido, quando Ele disse, aí, irmão, eu fiquei pensando, eu ainda não sei, se eu mando uma mensagem para essa pessoa, para ela sair do caminho. Falei, Deus, e agora? Ela vai se sentir ameaçada. Porque quem não está no Espírito
escuta uma palavra dessa, está provocando confusão, querendo colocar mal na minha vida. Eu disse: diabo, você tira a mão da obra. Você lembra do domingo, né? Quando eu orei. E hoje, quando eu estava orando lá, eu senti aquela unção do Espírito que vinha sobre mim, querido, que eu fiquei cheia de poder de Deus. Eu disse: meu Pai, esse negócio está ficando bom. Hoje eu quero as tuas maravilhas, eu quero as curas, eu quero os milagres, eu quero as tuas bênçãos. Aí, querido, quando eu fui falar da situação, ele disse: essa batalha é minha. Deixa que eu resolvo. Eu disse: tudo bem, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu já não aguentava mais. Você tem luta que você não aguenta mais ficar tendo, irmão? Conversar. Oh, meu Pai. É difícil, é desagradável quando você tem que ficar batendo de frente. Eu disse: então é do Senhor? Tá bom. Então resolva, Pai. E o Senhor, Ele disse que essa riqueza, que é a palavra, eu vou ler para você para nós terminar esse momento, porque quando o Senhor diz que é dar o Espírito, eu quero que você saiba que o Espírito, ele se move através da fé quando você está na palavra. Você acredita. O Senhor disse assim para mim: olha, algumas pessoas creem, o povo da Babilônia, de cativeiro, que foi difícil para o Ezequiel ser levantado naquela época. 70 anos de cativeiro, para aquelas pessoas não existia mais esperança. Irmão, 70 anos é o tempo de vida de muitos poucos hoje, que talvez já foram até embora, literalmente. 70 anos na Babilônia, escravizado, sem casa, sem herança, sem identidade, desrespeitado, sem poder cultuar a Deus, tendo que muitos se dobrar aos deuses da Babilônia, à luxúria da Babilônia, à depravação da Babilônia, aos pecados. Irmão, pensa, 70 anos você é exposto a todo tipo de coisa errada na sua vida. Aí Deus vê que o povo não aguenta, porque ele que nasceram, imagina, seus filhos já estão com 70 anos, os que nasceram lá. Pensa na condição desse povo. E aí Deus vai lá e leva o Ezequiel no nível de poder. E eu fiquei pensando: Deus não mudou não. Nós não estamos diferentes da realidade do Ezequiel. Nós precisamos entrar nesse nível do Espírito, da realidade do que Jesus realmente nos deu. Porque a igreja escuta a tua palavra, entra culto, entra semana, faz jejum, vem para a oração, e eles continuam na mesma desesperança, nos mesmos bate-boca, tendo que insistir com os mesmos fatos. Eu disse: Deus, esse nível. A palavra do Senhor diz que Ezequiel, Deus tirou Ezequiel da condição natural para manifestar na vida dele o poder sobrenatural do que Deus estava fazendo. Ezequiel viu. Ele não apenas, viu, ele estava junto naquele negócio que Deus estava fazendo. Ele recebeu aquilo que ele viu. E ele foi enviado para pregar aqueles homens e mulheres, aquela geração que não tinha mais esperança de voltar, que não acreditava mais que era possível mudar. Sabe quando você já tentou muitas vezes, já passou muitas coisas? Eu acredito, irmão, que chega uma hora que enche mesmo a paciência. Chega uma hora que o que você quer é nunca mais nem ver aquilo. É não tratar com aquela realidade. Você quer esquecer aquilo que aconteceu. E a palavra de Deus diz que o Ezequiel então é levantado, e Deus me falou que a grande diferença daquelas pessoas para hoje é porque alguns creem, mas eles voltam-se para a religião. Como assim? Religião? Eles voltam para: será que vai acontecer? Deus falou. Isso é religião. Os que creem, eles se voltam, eles tomaram o espiritual e para a vida do Espírito. E eles então, é como se eles tomassem uma bebida diferente, um vinho especial. É como se eles comessem, como Josué e Caleb, é como se eles comessem de uma fé que os outros foram servidos, mas não tiveram atitude de saborear. Porque a fé, ela tem um sabor. Não é de mel, não. A fé tem um sabor de vitória. Diga: a fé tem sabor de vitória.
Então, quando você é levado pela fé, a palavra, Deus quer que você saboreie ela. Mas infelizmente as pessoas, por causa do quadro em que elas estão passando, o banquete do Espírito está sendo dado para elas. A unção de governo, de autoridade, de milagres e de maravilha está sendo liberado para elas. As bênçãos, as honras, as oportunidades, a prosperidade, a riqueza está chegando na vida dela. Ela diz: não, eu não. Não, não dá não, não vou não, isso aí, cilada, isso aí, conversa, não vai acontecer não. Eles não saborearam o que Deus falou. E quando você não come, aquilo não age na sua vida. Quando você não recebe. Vamos para o Salmo 91, porque foi lá que o negócio pegou. Que negócio, poder de Deus, irmão. Eu achei isso tão deslumbrante, eu nunca orei desse jeito. Quando você não saboreia, você não sabe o que Deus te fez capaz de entender. Explicar melhor. Eu queria poder te explicar melhor isso que eu estou falando aqui, irmão. Eu queria que você tivesse essa sede. Eu vou ser sincera, se eu tivesse uma muleta, eu dava na sua orelha. Eu não dava nem para você escorar. Porque não tem coisa pior de você falar para os homens, ele está assim. Né? Eu ia pegar a muleta, irmão. Quer andar direito, irmão? O Espírito Santo está aqui, querido, e ele se aborrece quando ele está falando de coisa especial, e você está pensando que é mais uma conversa para boi dormir. Eu não vim ninar neném, eu vim preparar homens e um exército para a vitória, entendeu? Eu não vim ser babá de criança. Nós estamos no ano 30 do ministério, ano de ser sensível e ter maturidade de entender o que Deus está fazendo, está falando. Então não se aborreça, não se aflinja. Troca a tua alma aí, põe um disco novo aí para rodar nessa cachola, põe uma palavra viva do Espírito Santo para limpar esses ouvidos aí, tá? Põe um negócio aí, tira esse tampão, tira essa secreção que já está dura, pede para o Senhor colocar uma unção especial e arrancar esse trem aí que não sai de jeito nenhum, que não deixa descer, que não deixa ser curado. Diga: Deus, tem misericórdia de mim, eu quero ir para o céu. E do jeito que eu estou, não sei nem se eu chego em casa. Eita Deus de misericórdia, como que você está falando isso, pastora? É porque eu estou vendo, irmão, no Espírito, algumas pessoas que vieram, porque eu estou tentando sacudir elas. Tem algumas pessoas que estão aqui, porque se eu tirar a mão, ela se estribucha. Você entendeu? Se eu parar de orar e tirar a mão, eu não vejo ela mais, sabe lá Deus por quanto tempo. Salmo 91, que coisa mais linda. Que poder de Deus. Pastora, qual é a diferença das pessoas que creem e vão a Deus e das que não creem e vão para a religião? A diferença está no tipo de atitude que elas passam a tomar. Qual é a forma de busca dessas pessoas? Se você está buscando menos do que quando você se converteu, você está indo para o outro lado. O lado de Deus é sempre para crescer e para prosperar, para multiplicar. O lado de Deus não é nunca diminuir, minguar e morrer. Você entende? Deus nos chamou para ser transformado e todo dia ser renovado. Todo dia ser renovado, irmão. Pensa naquele banquete. É o que está aqui nesse lugar. Eu não sei quantas vitaminas e proteínas você está precisando, mas eu estava precisando de muitas. Eu até pensei, eu falei, nossa, eu preciso mandar manipular umas vitaminas para me tomar, porque eu estou assim. Aí eu entendi. Salmo 91. Vamos aqui. Deixa eu ver que horas são. Pode vir para o altar o conjunto louvor, porque já deu a hora. Deus lindo. Diga maravilhoso. Querido, eu falo lindo, você fala assim, bendito, fiel. Eu falo, Deus, o Senhor é bom. Você fala, é muito bom. Eu digo, Deus, tu és santo. Você fala, santo, santo, santo. Deus, o Senhor é fiel. É verdade, o Senhor não falha. Você tem que ser vivo, meu irmão. Eu fico falando sozinho aqui e os irmãos estão falando da muleta.
Quer que desliga o ar? Você está já sentindo aí, você sabe que a igreja tem ar. E quando você está num dia grande de trabalho e chega num ambiente assim gostoso, aqui não é lugar para você relaxar. Aqui é lugar para você receber poder de Deus, fé. Você vai relaxar lá na sua cama, no seu sofá, seja lá onde você quiser, na sua casa, entendeu? Aqui você vai ser bem alimentado. Aqui a gente faz exames. O negócio aqui, quando está tenso, a gente chama logo. Você é o outro da fila, vem logo aqui. Você também não está bem, vem logo aqui você também. Você já viu que é assim? Quando as pessoas não estão bem, os que estão mais críticos, você passa na frente para a salinha amarela. Tem a vermelha ainda, que é a pior de todas. Os que estão mais ou menos, ficam na salinha verde. Eu não sei em qual sala você está. Eu sei que Jesus está aqui para tirar você de qualquer uma dessas salas, entendeu? Para você sair daqui renovado. Dizer assim, Deus, eu estou tão bem. Nunca mais eu quero voltar para aquele lugar lá. Eu não quero mais passar aquilo que eu passei. Eu não quero mais viver aquilo que eu vivi, Senhor. Pastora, você vai falar do Salmo 91. Eu quero te deixar com curiosidade, irmão. Se a tua mente não me ajuda, o culto fica assim, ó, lá para baixo. Renova mesmo, espiritualidade. Você tem que dizer, oh Deus, fala mais, eu estou precisando tanto. Me renova mesmo, Espírito Santo. Se você ficar insistindo em querer ir para casa, eu vou dizer, Deus, leva ele para casa. E olha que eu estou num pensamento assim com Deus, sabe? Eu estou assim com Deus. Convencida, não, meu irmão. O Espírito está em mim. Eu nasci de novo. Eu sou de Deus. Eu sou uma com Ele. Não tem dois. Não tem Antônia e não tem o Espírito. Aqui é um só. Tem hora que eu não sei se é Ele, se é eu. Que nem o apóstolo Paulo diz. Você quer ir para casa? Eu peço para Deus te levar para casa. Você sabe onde é a sua casa? Leia João 14. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Você quer ir para casa? Eu te levo. Enquanto você está aqui, você tem que dar fruto, querido. Tem que fazer a diferença. Quando você está aqui, você tem que ter gás, você tem que ter força, você tem que gerar, você tem que prosperar, você tem que fazer a diferença, você tem que arder como um fogo que tudo consome, você tem que brilhar como uma luz lá, querido, uns astros, você tem que salgar. Salmo 91. Eu comecei a orar esse negócio e fiquei muito feliz. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. O Senhor disse ao meu coração que a palavra dele, eu disse, Deus, eu estou levando da onipotente para o descanso da tua onipotente presença. O descanso da onipotente presença. O descanso da onipotente presença. Isso é descanso, aonde não me falta poder para viver nenhuma das minhas realidades. É nesse lugar que eu sou chamado a habitar. Eu vivo no Espírito. Diga, eu fui chamado para andar no Espírito e para viver do Espírito. Então você tem um lugar, querido, onde o poder é total. O descanso está onde o teu poder não falha, aonde a tua fé, ela não esmorece. Ah, irmão, aonde a onipotência da presença de Deus opera, o Espírito Santo começou a dizer para mim, laço não entra, peste não entra, mortandade não entra, espírito que assola o meio-dia não entra. Na onipotência da minha presença, você descansa, esses males não te perturbam, você espera, você vence, você cresce, você avança, você desfruta, você prospera, na onipotência da presença do Senhor. Pode ficar tranquilo, 1.000, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Irmão, eu penso que a pregação do Ezequiel tinha que ser forte. Levante-se comigo, se coloca de pé, vamos terminar. A diferença, querido, no tipo de atitude de quem se move, pega uma palavra dessa, porque Deus disse para mim que a esperança que Deus deu para o Ezequiel, e que eles estavam falando lá no Salmo de número 126.
Nós ficamos como quem sonha. Depois de tanto tempo, será que isso vai acontecer? Imagina, um sonho, meu Deus, isso é um sonho, não é realidade do céu. Sonho, sabe o que é? Realidade do Espírito. Quando o Senhor restaura a vida de alguém, Ele entra na realidade das visões espirituais, daquilo que Deus está fazendo, e ele começa a sorrir sozinho, ele começa a cantar sozinho, e ele começa a falar sozinho. Como assim? Ele fica vendo Deus, ele fica como quem sonha. Ele disse: ah, Deus, agora eu vou poder comprar minha casa. Ah, Deus, agora eu vou amar e honrar o meu casamento. Agora meu filho vai chegar lá. Ai, Senhor, que coisa linda, como eu esperava por esse dia. Meu Deus, tudo isso que o Senhor está fazendo. Ah, Senhor, quantas coisas grandes o Senhor tem feito por nós. E as pessoas ficam, querido, realmente numa realidade do poder, do domínio do Espírito. É muito grande o que Deus está fazendo. O mover do avivamento é que faz as pessoas sonharem. Eu quero que os teus olhos se abram, que você enxergue os sonhos de Deus, a realidade do céu, a capacidade do Espírito, o poder onipotente que você tem da parte do Senhor. Não é para vencer um dia, mas é para que você termine todos os dias da tua vida completando a carreira, que você confirme a tua fé em cada realidade e problema. Você diga para os problemas: a minha fé está em Cristo Jesus. Eu tenho poder para mudar e reverter esse quadro. A minha casa servirá a Deus, porque o Senhor me abençoou, Ele me pôs a salvo. Irmão, isso é mais do que eu podia esperar. A Bíblia diz que Deus deu para Ezequiel um concerto eterno, uma palavra de aliança, viva e eficaz, poderosa e que não volta sem fazer o que Ele falou. O Senhor disse: eu vou dar para vocês o meu Espírito, mais do Espírito. Eu vou te dar tudo quanto você precisar do Espírito. Irmão, tem tanto do Espírito para nós. Vamos adorar? Senão eu não paro. Eu estou assim, elétrica. Se você chegar perto de mim, eu te dou um choque, porque eu estou falando daquele que tem todo o prazer. Eu disse para Deus: nós vamos fazer filas de cura, porque as curas começarão a se manifestar nesse lugar. Curas do Senhor. Todo culto você vai escolher, e eu vou dizer: hoje vai ser eu que vou ministrar cura. Na outra semana pode ser o Ivan, na outra semana pode ser o Ademilson. Eu vou dizer: essa fila aqui é só para cura, e você vai vir para ser curado. Você não vai vir para receber a oração não, entendeu? Você vai vir para ser curado, vai vir para receber. Eita Jesus, vamos adorar. Depois a gente fala mais. Tem riqueza ainda, querido. Nossa, tem cada coisa poderosa para acontecer. Recebe no teu espírito. Vamos pedir para Ele: vem, Senhor, vem, vem.